Na parte de instrumentação em si, aqueles critérios anteriores eram critérios, né, para decisão da condução do teste. Na parte de instrumentação em si, a gente precisa ficar sempre tomar alguns cuidados para que a gente possa confiar, para a gente ter um melhor nível de confiabilidade da medida que se faz. Um deles tem a ver com a colocação da máscara, né? Eu não vou ficar entrando aqui em aspecto técnico de calibração de equipamento, ou coisas do gênero, mas um item que geralmente pode causar e facilmente alteração dos dados coletados é a máscara mal posicionada no rosto do sujeito. Então, uma ilustraçãozinha, a máscara, se ela não estiver bem, adequadamente colocada, né, acomodada no rosto do sujeito, a gente pode ter ruído no dado biológico que a gente coleta. Onde é muito comum acontecer esse ruído é por aqui, por cima, da linha dos olhos, né, entre o nariz e o olho, porque nessa parte aqui, dependendo da anatomia face de cada um, pode haver uma entrada de ar aqui. Então, o lugar onde fica espaço para o ar circular, fora da máscara, para dentro e para fora da máscara, que não seja esses dois orifícios aqui, esse orifício de entrada, esse orifício de saída, essa aqui é a máscara onde o sujeito está respirando ar ambiente, ou seja, o ar entra, o ar entra, o ar ambiente entra na máscara, pode ser por aqui, né, dessa máscara aqui, o indivíduo expira esse ar ambiente, uma linha de amostragem que nessa figura não tem, uma linha de amostragem que é uma cânulazinha que leva amostras desse ar expirado em direção ao equipamento que faz a leitura. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver um vídeo e vai mostrar isso. Se houver entrada de ar, por exemplo, nessa região que é muito comum, as regiões mais comuns de haver escape do ar é essa região aqui em cima ou essa região do queixo aqui embaixo. O indivíduo pode ter alteração, a gente pode ter alteração nos dados que são coletados, tá? Então, normalmente, a gente faz um teste, a gente acomoda diferentes tamanhos de máscara, né, para diferentes tamanhos de face, a gente escolhe o tamanho mais adequado, a gente faz um testezinho simples, que o indivíduo a gente pede para o indivíduo segurar a máscara, né, apertando a máscara tem que ficar bem justa aqui, esse aqui são a cinta, né, uma touquinha que fica atrás da cabeça do sujeito, e essa cintinha fica puxando a máscara para trás, né, em direção à touca. A gente pede para o sujeito, então, segurar a máscara. Aqui é que essa máscara já está toda conectada, mas esse tubo aqui, esse bocal aqui, ele desconecta, né? E aí, normalmente a gente segura, a gente pressiona essa válvula aqui, a gente vai ver no teste mais para frente. Essa parte de conexão desse tubo aqui, que na verdade é chamado de turbina, essa parte de conexão a gente pensa com a mão, pede para o indivíduo assoprar. Então, quando o indivíduo tenta assoprar, a gente consegue perceber se está saindo ar por cima ou por baixo. E se estiver saindo ar, a gente precisa fazer ajuste, né? Ou trocar a máscara, escolher uma máscara menor. Então, a gente pode fazer um macetezinho, que é colocar um gaze, né? Torra com gaze esse ponto aqui de cima, que vai preso, né, ao nariz ou na parte do queixo, que é para vedar o escape de ar. Se estiver escapando o ar aqui, o ar que entra é sempre ambiente, mas se estiver escapando o ar aqui, dá alteração depois naquelas amostras de ar que são coletadas pela cânula, né, chamado linha de amostragem, que não tem aqui nessa figura, e são levadas para análise das células de oxigênio e CO2 que estão dentro do equipamento, que fazem a leitura do quanto, né, de qual é a concentração naquela amostra enviada de oxigênio e de CO2. Um ponto importante é que todo teste que é máximo, todo teste físico, né, a gente precisa combinar alguns sinais, conduzir o teste com o sujeito, porque o indivíduo não vai falar, né.
Primeiro, a limitação do esforço físico, né, é difícil falar em fazendo esforço físico, principalmente quando o esforço físico é de grande intensidade, no caso aqui, nas intensidades maiores, e principalmente aqui, o indivíduo está com uma máscara, então, essa máscara aqui, ela, é importante dizer que ela não limita o fluxo de ar, essa máscara aqui, a turbina, passa muito mais fluxo de ar do que a gente necessita para o exercício, mas de qualquer jeito, a máscara causa algum desconforto, né? Gente que se sente aprisionada ali, por conta da máscara. Embora ela não limite o fluxo de ar, a realização do exercício, é óbvio, o fluxo de ar que você respira dentro da máscara é diferente do fluxo de ar que está sem a máscara, então ela causa algum tipo de desconforto, o indivíduo não vai falar, está com a máscara ali, a gente combina alguns sinais para conduzir o teste. Normalmente, sinal do polegar, né? A gente pergunta constantemente, frequentemente, como é que o indivíduo está se sentindo, se pode continuar o teste, polegar para cima, o indivíduo está dizendo que pode continuar o teste. Polegar horizontal significa que o indivíduo está dizendo que o teste está chegando ao fim, há poucos momentos para ele não conseguir mais aguentar, se manter no teste. E polegar para baixo significa que ele quer parar o teste, que ele já chegou no máximo dele. Tá? Um outro fator importante é sempre importante prover incentivo verbal para o sujeito ao longo do teste. Como é um teste máximo, isso vale para todo teste máximo, tá? No geral, se a gente quer alcançar valores máximos, aumentar a chance de alcançar valores máximos durante um teste máximo, é importante prover incentivo verbal para o indivíduo, né? O indivíduo geralmente se motiva, tal, motivar o sujeito no teste é importante para alcançar testes máximos, para alcançar valores máximos de desempenho e de variáveis fisiológicas ao longo desse teste.